Um bom dia para você, querido amigo, querida amiga. Permita hoje que o Espírito Santo impressione o seu coração com as visões que Deus pode nos dar através de sua palavra. E que esse seja um dia abençoado para todos nós. Estamos numa série muito especial sobre os Salmos da Bíblia. E hoje eu queria convidar você para nós lermos o Salmo 26, no verso 11. O texto diz assim, Salmo 26, 11. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Interessante que o Salmo 26 é um dos cânticos chamados de Salmos de Inocência. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi se julgava inocente perante Deus. Mas, espere aí, a Bíblia fala de alguns episódios negros na história do rei Davi. E você que gosta de ler a Bíblia, conhece esses episódios. Um deles foi quando ele adulterou com Betseba e mandou matar o marido dela, Urias, que era um dos seus valentes generais. Mas não é só isso. Você lembra também que ele tentou esconder esse grave pecado do povo por quase um ano? Essas histórias de Davi, essas quedas, isso trouxe consequências terríveis para o resto da vida dele. E como ele pode declarar-se inocente aqui nesse salmo? Não parece que alguma coisa está errada? Você já leu esse salmo e teve essa impressão de que alguma coisa não estava certa? Mas o fato de Davi nunca afirmar estar livre de pecado nos mostra uma outra realidade. Ele cometeu, sim, teve pecados, teve faltas, mas ele se arrependeu. Ele confessou o seu pecado diante de Deus, diante do povo, e a sua confissão de culpa está também nos Salmos, no Salmo 51. Ele se colocou à disposição do julgamento divino. Qualquer que fosse a decisão de Deus nesse julgamento, se fosse favorável a ele, a absolvição, ou se não fosse favorável, condenação, Davi aceitaria humildemente. Mas ele pediu perdão, e ele recebeu o perdão e a justiça de Deus. É verdade que Davi não ficou livre das consequências, mas Davi poderia levantar a cabeça, porque ele sabia que o Messias prometido um dia viria para carregar a sua condenação. Que promessa maravilhosa, não? Um Messias que assume a minha culpa, assume o meu lugar. Um outro detalhe interessante desse salmo é que a palavra integridade que aparece na Bíblia é sinônimo de perfeição. Significa ser inteiro, ser maduro, completo. Essa palavra tem a ver com inocência. Não é a ausência de pecado, mas é o desejo de se buscar a justiça de Deus. Em outras palavras, Davi vivia inteiramente na justiça que ele recebeu de Deus. Por isso ninguém poderia apontar o dedo contra ele, pois ele havia sido perdoado dos seus pecados e agora decidiu viver segundo a vontade de Deus. Vontade essa que é expressa aqui em sua palavra e de uma forma mais específica ainda em sua lei, a lei dos 10 mandamentos. Querido amigo, querida amiga, isso se chama graça. Graça é Jesus tomando o nosso pecado sobre si. Graça é Jesus creditando sua justiça à nossa vida. Nós éramos culpados, merecíamos a morte, mas Deus nos declarou inocentes. Não por causa de nossas boas obras, mas porque Cristo assumiu nossa culpa. A nossa conta estava negativa, mas a justiça de Cristo deixou o saldo totalmente positivo. O imenso amor de Deus, o maravilhoso amor de Deus fez isso. O ato de aceitar agora pela fé a graça de Deus
nos deve motivar a tomar duas atitudes. Quais são essas duas atitudes? Primeira é levantar a cabeça, na certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Não há motivos para se envergonhar, pois Jesus assumiu nossa vergonha. Não há motivos para continuar carregando a culpa, pois Ele fez isso por nós. A segunda atitude que nós devemos ter agora é andar na integridade, como Davi andou na sua, porque não há motivos para voltarmos para o pecado, porque o pecado nos leva sempre à morte. Por isso, Davi, esse homem que a Bíblia nos ensina, não andava como homem falso, nem se associava aos falsos e fingidos, aos hipócritas. Pelo contrário, Davi levantava a voz diante do povo para exaltar as maravilhas de Deus e tudo que Deus havia feito na vida dele. Sabe, querido, a experiência do rei Davi deve ser a nossa experiência. Você também pode andar na presença de Deus, em intimidade com Deus, como Davi andava. Mas isso você consegue não por si mesmo, não por suas próprias obras. Você precisa se arrepender, confessar seus pecados e confiar exclusivamente na graça de Jesus. Você precisa receber o perdão, a justiça de Cristo, então o Espírito Santo vai ajudá-lo a andar em integridade. Vamos orar? Pai querido, dai-nos hoje esta integridade e nós entendemos de que ela advém de um relacionamento contigo, de uma dependência do Senhor. Por isso nos acompanha nesse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.